E hoje estamos no capítulo 8, versos 5 a 13. Mais uma vez vamos ler, para que todos compreendam. Está escrito assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, só um pouquinho de retorno aqui, viu? Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Tá ok. Acho que baixar aqui em cima um pouquinho, né? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E o filho do reino e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Jesus da saúde. Pode colocar aí na tela a introdução. Os irmãos podem acompanhar. Vamos lá. Só a introdução, coloque aí. Nós vamos falar baseado no verso 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Nas páginas dos evangelhos, meus irmãos, nós podemos analisar que Jesus é descrito, Jesus é mencionado como um ser cheio de amor, de ternura, de compaixão. E também mostra que ele sempre desejou e deseja o nosso bem espiritual, social e também físico. Entenda, querido irmão, querida irmã, que está ali. Jesus, ele deseja o nosso bem não somente no lado espiritual. De maneira nenhuma. Ele quer o nosso bem em todas as áreas. Ele sabe que nós somos seres psicossociais. Ele sabe que nós somos seres espirituais. Então, ele sabe do que nós precisamos para a nossa vida. Por isso que eu coloco aqui que ele deseja a nossa salvação. Em primeiro lugar, a nossa salvação, que é o mais importante. Mas também ele se preocupa com o nosso bem-estar físico e emocional. É por isso que dele é dito que não somente pregava e ensinava, mas também curava. O Dinildo pode colocar aí na tela, Mateus 4, 23, que diz: E percorria Jesus todas as cidades, ensinando e pregando nas sinagogas. Está aí, olha. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando. Prestem bem atenção que você tem o verbo ali, ensinar, que lá no texto original está no particípio presente. Ou seja, ensinar não é apenas uma questão de intelectualidade. Ensinar é tirar da teoria e levar para a prática. Já a palavra pregação, aí ela tem vários sentidos. Querusso, que é a palavra grega, mas não vou entrar nisso, que eu não estou pregando desse texto. Mas esse verbo pregar, ele aponta para proclamar, anunciar. Pregar aí tem um sentido de um arauto. Só que Jesus não só pregava, Jesus não só ensinava, o ministério dele era tríplice, ele também curava. Nas duas primeiras partes, pregação e ensino, Jesus está interessado na nossa parte espiritual.
Ele está interessado na nossa salvação. E quando se fala da parte que envolve aí a cura, é o lado físico, meus irmãos. Nós não podemos viver o evangelho só de ensinar e só de pregar, porque a Bíblia mostra que a cura era uma confirmação daquilo que Jesus ensinava e daquilo que Jesus pregava. Mas veja bem que o bem-estar físico, ele vem em terceiro lugar e não em primeiro lugar. Em primeiro lugar nós temos o ensino, em segundo lugar nós temos a pregação e em terceiro lugar nós temos a cura. A grande questão é que muitos estão invertendo a ordem e ninguém é contra. Nós oramos para Jesus curar, nós oramos para Jesus libertar, mas a grande questão é que muitos estão invertendo as questões, estão colocando a cura em primeiro lugar, e não a pregação e não o ensino. E vocês podem observar que diz que ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, ele tinha um ministério de ensino, ele não era apenas uma questão de ter teorias, ele queria tirar aquele ensino da teoria e levar para a prática. Tinha a mensagem da salvação, que era a pregação do evangelho, e também essa questão da cura. Essa cura aí é o nosso bem-estar físico. Não é do desejo de Jesus que nós vivamos doentes. Não é do desejo de Jesus que nós sejamos totalmente açoitados por essas moléstias. Não, senhores. Volte lá para a introdução, por favor. Então vocês podem prestar atenção que Jesus, ele tinha esse ministério. Pode passar. E quando nós falamos dessa questão, desse ministério de Jesus que ele percorria, o cristão deve viver nessa vida, olha o que eu coloco aí. O cristão, ele deve viver nessa vida sabendo que Jesus pode curar. Sabendo que Jesus pode curar. Eu preguei na terça-feira passada sobre o leproso. E quando o leproso vai até Jesus, o leproso diz assim: se queres. Ele não disse, se tu podes, porque ele sabia que Jesus podia. Mas ele foi inteligente, ele apontou para a soberania de Cristo. Ele disse, se queres, tu pode curar-me. O maior problema hoje em muitas igrejas e muitos pregadores é que boa parte estão apenas dizendo, cura Jesus. Tu tem que curar hoje. Se tu não curar, eu vou rasgar minha Bíblia. Se tu não curar, eu vou deixar de pregar. Querendo fazer show e exibição. Porque nenhum de nós podemos mandar em Jesus. Jesus é soberano, ele faz o que ele quer. Eu não posso, pode irmão, esses pregadores que às vezes desejam fazer essas exibições para mostrar que tem poder, que tem autoridade, esses profetas e as profetas, eu não aceito Jesus. É tudo antibíblico. Olha, é tudo antibíblico. E eu vou dizer a verdade aqui para vocês. Às vezes a gente não prega com essa realidade, e o que tem de pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionada com a Bíblia, é profecia, é dizendo que Jesus vai curar enquanto ele não cura, é dizendo que fulano de tal. Agora mesmo dessa eleição passada, tem um bocado de vereador e prefeito zangado com Jesus, porque profetizaram que ia se eleger e não se elegeram. Nós temos que acabar com isso, que não é interesse de Jesus andar atrás de política. Jesus anda atrás da nossa salvação. Então a questão é, se tu queres, tu pode me curar, porque poder ele tem para curar. A questão é saber se é da vontade dele curar você nesse dia. É por isso que nós temos que atentar para essa questão. E quando você atenta para esse detalhe, o leproso foi inteligente. Ele diz, se tu queres, e não se tu podes. E não ele diz, tu tem que me curar hoje, tem que me curar agora. Eu quero, Senhor. Não, nada disso. Eu coloco aqui que no aspecto escatológico, a cura de todas as enfermidades já é uma realidade bíblica. Vocês se lembram lá de Isaías 53:4? Que a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Eu pergunto aqui aos irmãos, olhem bem para mim. Jesus já levou todas as nossas doenças para o Calvário, sim ou não? Jesus já levou toda a nossa maldição para o Calvário, sim ou não? Jesus já levou todas as nossas desgraças para o Calvário, sim ou não? Mas por que ainda o Covid não dirá? Quando isso acontecer, então se dirá, tragada foi a morte na...
Onde está, ó morte, a tua vitória? Irmãos, eu sei que Jesus já levou todas as minhas doenças, todas as nossas enfermidades. Só que ainda eu não fui transformado e nem você. Mas vai chegar o dia, no dia do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ser revestidos da imortalidade, pois seremos transformados. E nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma moléstia terá poder sobre as nossas vidas. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo interessante, que está bem aí na própria palavra de Deus em Apocalipse 22. Coloca lá na tela. Eu sei de qual, mas eu quero que os irmãos acompanhem. Que tem a árvore da vida. Isso aqui é simbólico, meus irmãos. Não leve para o lado literal. Vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Pode passar, é o 2. Olha aí. Lê aí, pastor Wagner, para me ajudar aqui na garganta. No meio de sua praça e de uma e da outra banda do rio, isso, estava a árvore da vida, muito bem, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vocês se lembram que lá no Éden, quando Jesus fez o Éden no capítulo 2, e quando você também leu 3, o Senhor colocou 2 árvores lá no jardim. Que árvores eram aquelas? Hoje eu preguei isso pela manhã na rádio. Aliás, está lá no YouTube. Eu preguei isso hoje lá. Ele coloca 2 árvores. Quais são as árvores? Árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do... Aquelas árvores ali, irmãos, era simbólica. Nenhuma árvore tem poder de vida. Nenhuma árvore tem poder de vida. Jesus Cristo, quando Deus coloca no jardim do Éden, era para colocar um limite em Adão, no aspecto moral. Então ele coloca 2 árvores, eram simbólicas. A árvore não tem poder de conceder vida. Essa árvore ali era símbolo de Cristo, que Cristo é quem concede a... Lá no céu não vai ter árvore. Isso aqui é apenas simbólico, isso aqui não é literal. Lá no céu não vai ter árvore. Jesus já é o madeiro que nos salvou e nos curou e nos deu vida e vida com abundância. Quem vai estar lá vai estar sarado, ok? Vamos voltar para lá. Então preste bem atenção que Jesus Cristo, ele mostra para nós o que vai acontecer. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos adoecer, porque não fomos ainda revestidos da imortalidade. Mas enquanto também a igreja estiver nesse mundo, ela sabe que Jesus quer curar. Quem glorifica a Deus por isso? E enquanto nós estivermos nesse mundo, eu coloquei ali Atos 9:34, nós vamos continuar dizendo como Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde. Hoje à noite nós estamos aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer às pessoas que estão enfermas, aqui, lá nos hospitais, nos corredores, em casa, sofrendo. Olha a autoridade da palavra aqui esta noite: Jesus te dá saúde. Levante a mão comigo, toda a igreja, e vamos gritar bem forte na autoridade de Deus. Essa nossa caminhada de vai e vem nesta terra tem altos e baixos, tem doenças, tem dores, tem depressão, tem opressão, mas a igreja está aqui na autoridade que estava sobre Pedro para dizer: Jesus te dá saúde. Diga, igreja, ore agora por esse irmão que está precisando, ore agora por essa irmã, ore agora por aquele que está aqui com medo, entrou aqui com medo, está aterrorizado diante de tantas notícias. Jesus te dá saúde, saúde física, saúde mental, aleluia. Vamos orar com fé agora e diga: Jesus te dá saúde. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olhe para cá. Então nosso culto hoje vai ser sobre isso. Jesus dá saúde. Pode voltar lá para o texto. Meus irmãos, olhem bem para cá para a gente aprender a palavra, para a gente entender a palavra. Os irmãos se lembram que esse texto aqui, eu fazendo minhas anotações, eu fiz 5 conclusões, aliás 6, sobre esses versículos do 5 a 13. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é a questão de Jesus. Observem bem, é o contraste entre o leproso e agora o paralítico.
Ouçam bem. Esse texto ele mostra que lá no capítulo 8, verso 1 até o verso 4, nós começamos falando de um leproso. E por que é diferente aqui? Porque o leproso foi ele quem foi atrás de Jesus. O leproso, ele era judeu. O leproso, ele obedecia à lei. A cura do leproso não foi pela palavra, a cura do leproso foi pelo toque. Jesus tocou nele. Ouçam bem isso. O leproso era o quê? Ele era, vamos ver se a igreja está participando. Ele era o quê? Judeu. Ele vivia sob a lei. Ele não foi curado pela palavra, ele foi curado pelo toque. E o leproso estava no fim da vida. Agora nós temos um novo personagem, que é um paralítico. Se você analisar no próprio texto grego que aparece aí, essa expressão desse adjetivo paralítico, como vocês podem observar bem, era um tipo de enfermidade que deixava a pessoa quase inválida. Os nervos da face ficavam atrofiados. Causava até mesmo atingindo a respiração da pessoa. Esse paralítico, ele vivia nessa situação. Mas há diferença entre ele e o leproso. Primeiro, não é o paralítico que vai atrás da cura. Quem vai atrás da cura é o centurião. Segundo, quem vai atrás da cura não era um judeu, porque o centurião, ele não era judeu. Terceiro, quem vai atrás da cura é um gentil. Prestem bem atenção a diferença que vocês podem observar aí. E essa passagem bíblica, ela mostra esse contraste entre os dois. Mas a questão é que todos dois vão receber a cura da mesma fonte. Vão receber de Jesus. Tanto o leproso, que foi atrás de Jesus, como o centurião, um era judeu, o outro não era. Um participava da família de Israel. E quando você lê Mateus capítulo 15, verso 24, Jesus disse que não veio para outra pessoa, para outro povo, senão para Israel. Ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Então perceba que Jesus, ele diz que veio para Israel, mas esse homem não era Israel. Esse homem era gentil. Então, a primeira coisa que você deve analisar é sobre essa questão que nós estamos falando aqui, do leproso e do paralítico. É a primeira coisa que nós devemos analisar. A segunda coisa é o centurião e o escravo, que você vai ver no texto. A segunda coisa que você vê aqui é a questão do centurião e do escravo. Primeiro, o centurião era um chefe de 100 soldados romanos. Ele estava debaixo do poder de Roma, servindo a Herodes Antipas, que era um homem cruel. Mas esse centurião, primeiro, era um homem de posição. Ele era chefe. Segundo, era um homem rico. E terceiro, esse centurião, além de ser um homem rico e de posição, ele era um homem de classe. Ele era um homem de classe. Então você pode observar que esse centurião, ele é quem vai atrás de Jesus. Mas tem uma coisa muito interessante que nós podemos analisar aqui nesse centurião. O que nós podemos analisar? É que quando você atenta para essa perspectiva bíblica que nós estamos colocando aqui, para que vocês entendam, vocês agora vão ver. Primeiro, falei do leproso e do paralítico. Segundo, eu estou falando do centurião e do escravo. Há uma coisa interessante nesse homem. Esse homem, além de posição, esse centurião, além de ser um chefe, esse centurião, além de ser um homem rico, ele tinha uma coisa que muitas pessoas de classe rica não têm. Ele tinha amor pelo escravo dele. Já observaram isso? Ele tinha amor pelo escravo dele. Isso aqui é muito importante porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Curas, milagres e salvação
eu quero dizer que obras não salvam. Escute bem, para ninguém me interpretar mal. Obras não salvam, de maneira nenhuma. Mas também, quem vive na vida da fé sem obras, também não tem salvação. Vocês entenderam como é a coisa? Tem muito crente que está dentro da igreja e ele pensa que aceitou Jesus só para viver com a cara limpa dentro da igreja. Ele não quer contribuir, ele não quer orar, ele não quer participar, ele não quer ler Bíblia, ele é só dizendo: irmão, Jesus morreu por nós de graça, eu sou escolhido, eu faço o que eu quero. Negativo. Lá no capítulo 2, Tiago diz: mostra-me a fé, mas mostra-me também o quê? As obras. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês como Deus valoriza obras. Coloca bem aí, de Nilton, Atos capítulo 10, verso 3, só para os irmãos terem uma ideia. Como acompanha, vai lá, Atos 10, 3, como é que diz? Este, quase a hora nona do dia, Isso. viu claramente numa visão um anjo de Deus, Sim. que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Vai. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações... Para aí. O que foi? Vai lá. Agora começa. As tuas... orações e as tuas esmolas... Para aí. Tem gente que ora e não esmola. Tem gente que ora, é bom para orar, mas é ruim para dar. Ele fica só na igreja, não precisa isso. Não precisa nada. Eu já preguei aqui, vocês sabem, eu tenho autoridade para falar isso, porque primeiro, eu vivo a minha vida aqui na igreja de forma clara, todos me conhecem. Segundo, eu não prego por dinheiro. Um irmão aqui nunca me viu ir na casa de um irmão pedir dízimo. Um irmão aqui nunca me viu falar de oferta. Até na pandemia, agora nós paramos tudo aqui na igreja, só para atender o social. Agora eu vou dizer uma coisa, você não pode viver a vida sem fé, sem obras. Tem crente que é só dizendo: eu quero o meu milagre, Jesus me cura, Jesus me abençoa, Jesus me dá. Mas ele primeiro nem ora, nem tem boas obras. Cornélio, como é que diz? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante Já de Deus. chegou aqui no céu. Oh, aleluia. Quem glorifica? Só quem crê, levante a mão e diga glória. Já chegou aqui no céu as tuas orações. E quando tu morrer, olha aqui, quem está morrendo agora e quem vai morrer, coloca aí, Apocalipse 14, 13, coloca aí na tela. Olha o que é que vai contigo depois que tu morre. Olha o que é que vai. E ouvi uma voz do céu Isso. que me dizia: escreve. Escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha para cá. Os irmãos que partiram nessa pandemia, que morreram dessa enfermidade. Se morreu crente com Deus, a Bíblia diz que é feliz os mortos que morrem no Senhor. Sim, vai lá. Diz o Espírito, Isso. para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ei, o que vai seguir ele? As suas obras. É o carro? Não. É o carro que vai seguir ele? Não. É o diploma? Não. É a posição? Não. É o dinheiro? Não. É o título? Não. O que é que vai com ele? As obras. Depois que tu morre, filho, é só tu e Deus. E o que tu fez? Depois que sai do cemitério, e agora está pior, porque nem no cemitério tu pode ir. É só tu. Porque quando enterrava, jogava a pessoa lá na cova e dizia: fica lá sem eu e sem gente minha. Até o dia do juiz. Agora tu nem pode ir lá. Agora eu quero dizer uma coisa, Lucas 16, na hora que o crente fecha os olhos para esta vida, o espírito dele não vai para a cova não, meus irmãos, nem para a sepultura e nem para caixão. A Bíblia diz: vieram os anjos e levaram o espírito para Deus. Oh, aleluia. Se tu foi aquele crente na terra mão de vaca, se tu foi aquele crente na terra cheio de frescurinha, se tu foi aquele crente na terra cheio de botabanca, se tu foi aquele crente na igreja cheio de mimimi, pronto, depois que tu morre, aí vem o diabo e diz: tu é meu, me segue. É assim.
Está lá em Lucas, depois quando tu chegar em casa. Agora, tu viveu primeiramente, creu em Jesus como Filho de Deus. Viveu nesta terra servindo ao Senhor com alegria, glorificando a Ele. Na hora que tu fecha os olhos, o Senhor te leva e as tuas obras te seguem. Aleluia. Aí prestem bem atenção. Pastor Zé, por que você está dizendo isso? Porque eu vou mostrar na Bíblia por que Jesus foi atender o oficial. Por que Jesus atendeu o centurião? Coloca lá, Dinilton. Vamos ver de boas obras. Coloca aí Lucas 7. Coloca Lucas 7. Vamos lá. Aí o pastor Wagner vai ler aí Lucas 7 primeiro. Vai, pode passar. Passa esse aí. Vai, pode passar. Vai. E o servo de um certo centurião, Isso. o qual era muito estimado por ele, Olha. estava doente e à morte. Para aí. O centurião era de posição ou não era? O centurião era um homem de classe ou não era? Mas ele tinha um escravo dentro de casa. Será se ele era daquele tipo de crente que quando passa pela funcionária em casa não dá nem bom dia? Tem muitos irmãos de posição na igreja que quando passa pela funcionáriazinha ainda é dizendo para os outros, aqui está minha empregada. A pessoa chega, irmão, pastor Zé, quem é essa daí que aqui na sua casa, tu mora aqui com a gente, irmão? Eu coloco ela na mesma posição que eu. Tem irmão, tem irmã, tem pastor que ele trata e ela trata o irmão como se ele fosse nada. Tem muita gente também doente que não recebe bênção e aí ele fica orando, e aí Jesus não dá nada porque teu coração não presta. Tu é ruim, desgraçado. É ou não é? Tem irmão que fica aqui, meu Jesus, me dá, eu quero a cura, eu quero a bênção. É orgulhoso, é prepotente, passa pelo irmão, não fala, não dá as horas, humilha a funcionáriazinha. Às vezes a irmã vai botar um suco para beber lá na geladeira. Aí a dona da casa, não, isso aí é só nosso. Aí a irmã diz, não, eu queria, não, bote lá. Não é porque eu queria só um pouquinho, não, o seu tá lá, é lá. Olha, você não pode comer aqui conosco. Não é assim? Até o elevador é diferente. Uma irmã foi passar roupa lá em casa. Aí na hora do almoço, eu disse, irmã, está na hora de almoçar. Ela mais preta do que eu. Aí ela disse, não, pastor, eu não sento junto com os donos da casa. Eu disse, o quê? Não é porque na casa de fulano de tal eu aprendi assim. Eu disse, pois aqui não é assim não. Aqui você senta na casa, aqui você senta na sala, aqui se tu quiser sentar bem aqui na mesa, tu senta, aqui se tu quiser botar na panela, tu bota, porque do dia que ela morre, se eu morrer e ela morrer, tudinho vão pro mesmo buraco. É ou não é? Aí tu deixa de ser besta, brancão, brancona, todo bonitão, todo importante, passa pela pessoa, não dá as horas. Tem irmão que ele é bom, tem irmão que é que nem político, irmão, ele só fala com a gente quando quer alguma coisa. É ou não é? Tem irmão, tem pastor, tem cantor, é assim. Às vezes tem irmão que fica aqui aguardando uns cantores que estão bem ali na sala. Eu quero um autógrafo. Aí pronto, aí o cantor quando sai, né? O que é, irmão? Aí o irmãozinho fica, eu vou te dar um conselho, filho, vou te dar um conselho. Não fica besta, não. Aí na hora que ele sair, aí diz, diabo, tu diz logo assim. Diabo, eu pensei que eu ia pegar um autógrafo, era do homem de Deus. Mas é do diabo, eu não quero não. Eu duvido se ele ainda faz cara feia. Mas aí tu fica, não, tem deles que te tratam mal, sim ou não? Te trata mal. Olha esse centurião. Ele era um homem de posição, ele saiu da casa dele, meus irmãos. Ele deixou a posição dele, o afazer dele, e foi até Jesus. Agora eu também tenho uma coisa para dizer aos senhores. Esse aí só foi atrás da cura para esse rapaz porque ele prestava. Porque tem irmão também que o bicho é ruim para servir. Ô irmão, faz isso aqui. Já terminou meu expediente, pastor. Eu só trabalho no meu expediente. Tu também não presta. Porque Jesus disse que é maldito o servo que faz só aquilo que o seu Senhor mandar. Aqui todo mundo é cortado, não é só o grandão não. Tem muito crente. Tem crente aqui, irmão, que quer ser merecedor.
Eu tenho 50 anos de igreja, 50 anos de ruindade na igreja. É ou não é? 50 anos dando trabalho, 50 anos querendo privilégio. Esse homem aí, ele gostava do servo. Irmão, quem é que não gosta de um funcionário que presta? Quem é que não gosta de um funcionário obediente? Quem é que não gosta de um funcionário? O patrão está dizendo, rapaz, vai embora, já está teu horário. Não, chefe, eu só vou quando o senhor sair. Quem é que não gosta? Aí pronto, o chefe chega, olha pessoal, amanhã eu quero convidar, vai ter aqui uma limpeza para fazer, mas é só quem puder vir amanhã, quem não puder, aí a maioria não vem, mas ele está lá. O chefe vai gostar ou não vai? Aí esse daí, ele amava ele, a Bíblia diz que ele estimava ele, e o bichinho adoeceu. E Lucas, que era médico, ele diz, à beira da... Agora preste bem atenção, o centurião era rico, de posição, mas ele gostava do escravo ou não gostava? Aí é servo, mas é um escravo, ele era um escravo. Bota aí, passa. Vai lá. Pode passar, vamos lá. Como é que diz? E o servo... Vai, passa, meu filho. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Eu não vou entrar aqui no detalhe, quando eu chegar em Lucas, nós vamos explicar essa questão, se foi o centurião ou se ele usou esse intermediário. O certo é que os judeus foram até Jesus e vão rogar pelo centurião. Passa, olha o que os homens vão dizer do centurião. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto. Vai. Porque ama a nossa nação. Olha para cá. Amava o servo, tratava bem o servo, era humilde. E agora ele diz, ama a nossa nação. E o que mais? E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Além de amar a nação, ele pega o dinheiro dele e manda construir sinagoga para quem é judeu. Tá vendo aí? Deus abençoe, irmão, é quem presta. Tem irmão que fica só dizendo, eu não sei, eu tenho 20 anos de crente e aí eu não recebi nada na igreja. O que é isso? Eu vou mostrar na Bíblia. Coloca aí Salmo 37, 23. Coloca lá. Se não me foge a memória. Coloca rapidinho aí, meu filho. Bota aí. Salmo 37, 23. Como é que diz? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Para aí. Os passos de um doutor em teologia. É assim? Não. Os passos de um grande pregador. Não. É assim? Os passos de um homem que ora muito. Como é que diz? Como é que diz? De um homem bom. Olha para cá. Em Mateus 19, Jesus diz que só há um que é bom. Mas Mateus 5,48 diz, sede perfeito como perfeito é o vosso. Olha, não adianta, tem muito irmão que está orando, Jesus me abençoa, mas é um perseguidor de irmão. Jesus me ajuda é um vingativo. A Bíblia diz que Deus não confirma passo, não é de quem ora muito. A Bíblia diz que Deus confirma passo de quem é bom, que tem a natureza boa, que gosta de fazer o bem, que gosta de amar. Oh, aleluia. Volta lá para Mateus. Então preste bem atenção. Aí agora, você viu o leproso e o paralítico. Você viu agora aí, em segundo lugar, eu coloquei aí, você viu o centurião e o escravo. Como era que ele fazia. Agora vamos falar de Jesus e o centurião. Aí lá se encontra Jesus e o centurião. Bom dia, Jesus, bom dia. Jesus, meu rapaz, Mateus chama assim. Meu rapaz está doente, que é o escravo. Mas ele chama de meu rapaz. Meu rapaz está doente. Ô Jesus. Uma coisa interessante, ele não começou pedindo. Ele começou dando detalhe de como estava o rapaz. Ouçam bem essa. Ele não começou pedindo. Ele começa dando os detalhes. Jesus, meu rapaz está lá em casa. É paralítico. Tem hora que eu olho para a face dele, quando ele entra em crise, os músculos do rosto ficam atrofiados. Ele fica com falta de ar, Jesus. Olha, ele se acha até um inválido. Mas é o meu rapaz. Ô Senhor. Aí Jesus só olhou para ele. Olha como é cura. Eu vou mostrar o que é cura. Jesus olhou para ele, pastor Douglas, e disse assim, eu vou lá na tua casa. E eu vou dar saúde para ele.
Mas vocês se lembram lá em Lucas por que Jesus vai na casa dele? Vocês se lembram dos detalhes? Amava o rapaz. E esse centurião, além de amar o rapaz, fazia boas. E aí Jesus disse, fique tranquilo, rapaz, eu vou lá na tua. Ele não pediu para Jesus ir. Olha para cá. Ele não pediu cura. Jesus é porque meu rapaz está lá em casa. Eu quero uma campanha de oração. Eu quero 30 dias de jejum e fogo. Eu quero misturado com fé. Não. Basta tu prestar, meu irmão. Basta tu ser bom na alma. Oh, aleluia. Basta tu ser perfeito no coração. Jesus olhou para o homem e disse, rapaz, eu já sei da tua história, já me informaram. Eu vou lá na tua casa e vou te dar, eu vou dar saúde. Aí ele já ia virando as costas e saindo. Aí ele voltou, Jesus, tu tem muita coisa para fazer. Tu tens muito trabalho. Jesus, eu não sei se o senhor sabe, eu sou centurião. Lá em Mateus 5,8. Tomava conta de um pilotão de soldados romanos. Eu sou um oficial. Eu sou um centurião. Eu sei o que é ser subalterno. Eu sei o que é obedecer ordem. E Jesus, sabe o que eu estava pensando aqui agorinha? É que o Senhor, eu quero te dizer, Jesus, lá em casa, lá no meu trabalho, eu tenho 2 tipos de pessoas que eu lido. Em casa eu tenho escravo. E lá no comando eu tenho soldados. A esse eu digo vai, e ele vai. A este eu digo vem, e a esse aqui eu digo faz isto. Jesus, se eu que só sou um centurião que estou debaixo do poder de Roma, comandando o exército de Herodes Antipas, eu posso mandar qualquer soldado de escravo e eu estou olhando para ti, o dono do céu, o dono da terra, Senhor do universo, que comanda tudo, que manda em tudo, que tem todo o poder. Aleluia. Não precisa ir lá em casa. Jesus, manda só uma palavra. E o meu criado? Aí pronto, irmão. Agora vem a conversa. Olha, vem a conversa. Vocês se lembram que os judeus disseram, pastor Nélio, para o Jesus, Jesus, ele é digno. Olha como é as coisas. Olha, eu quando li esse texto hoje, meditando de manhã cedinho, eu vi 4 coisas no centurião. Eu vi primeiro humildade, eu vi boas obras, eu vi crença e eu vi, sabe o quê? Atitude de honrar. Aí a Bíblia diz, olha para cá, que os anciãos disseram, ele é digno. E quando Jesus disse, eu vou na tua casa, o que foi que ele disse para Jesus? Eu não sou digno. Tem irmão que quando vai receber uma bênção de Jesus, ele vai para Jesus, Senhor, tu sabes que eu preciso porque eu sou fiel. Não é assim? Eu tenho intimidade contigo. Ainda bate na mesa. Porque tu me conhece. Né? Tem deles que ficam aqui na mesa, chiando, rodando aqui, tu sabe. Não é assim? Tu sabe do manto. Tu sabe do mistério. Eu tenho intimidade contigo. Irmão, quem é crente de verdade é como Abraão, que está lá em Gênesis 18. Senhor, Deus não se zanga comigo, não. Não se zanga comigo, não, porque eu sou pó. Eu só sou poeira véia. Não te zanga comigo, não. Se eu falar mais uma vezinha contigo, é assim que é crente. Quando você vê bichão querendo ser grande aqui, pode largar de mão, irmão. Esse centurião tinha tudo para ser grande, tinha posição, tinha nome, era do exército romano e ele era humilde. Não se achava grande. Aí Jesus olhou para ele. Olha o diálogo entre ele e Jesus. Jesus disse, eu vou na tua casa, rapaz. Fica tranquilo, eu vou dar saúde. Aí ele disse, não, Jesus, não precisa ir lá, não. Aí Jesus se admira, porque ele reconheceu quem era Jesus. Mateus 28, 18 está escrito, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus olha para ele e diz, eu vou lá, está no presente do indicativo, na primeira pessoa, eu. Olhe para cá, Jesus olhou para ele e disse, eu irei e lhe darei. Nenhum médico pode abrir a boca e dizer, eu vou te dar saúde.
Vocês estão vendo aí o trabalho dos médicos com muito amor, com muito carinho. Aí na hora que chega, doutor, e como é que tá? Ele vai escapar? Eu não sei, depende do corpo dele. Não sei se os medicamentos vão funcionar. Eu não sei como é que ele vai responder. Eu não sei qual é a reação, porque ele não tem saúde. Agora Jesus não disse assim para o centurião: eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou pensar se eu posso fazer. Ele olhou para o centurião e disse: eu vou lá na tua casa. Levanta a tua mão e dá glória para Jesus. Eu vou lá e vou dar saúde. Oh, aleluia. Se você abrir a sua Bíblia em João 6,48, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você abrir a sua Bíblia em João 8,23, ele diz: vocês são de baixo e eu sou lá de cima. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em João 8,58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu já era. E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 1,17, ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Quem manda é ele, quem tem o poder é ele, e quem controla é ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu irei e lhe darei saúde. Precise não, Jesus. Eu sei quem tu és. Eu sei o poder. A palavra é exousia, direito de mandar, de ordenar. Precise ir lá em casa não. Aí quando ele terminou de dizer isso, Jesus olhou para ele. Olha aí a palavra grega, se vocês analisarem, está aí, taumazo. A palavra taumazo é ficar surpreendido. Jesus humanamente se surpreendeu com esse centurião. Que fé maravilhosa. Nessa hora os judeus que foram falar com Jesus estavam ao redor de Jesus. Jesus olha para os judeus e diz: olha, nem vocês eu encontrei tanta fé como neste aqui. Porque, irmão, Jesus viu duas coisinhas no centurião. Primeiro ele viu, sabe o quê? Um homem que tinha uma posição, mas um homem que tinha amor. Por isso que ele viu coisa a mais. Há muita gente que tem muita fé, mas não tem amor por ninguém. Jesus viu o amor dele pelo seu servo. A segunda coisa que nós podemos analisar é que ele, quando olhou para Jesus, ele viu ali o Filho de Deus com todo o poder. Quando o centurião se volta e diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Olha para cá, crente salvo. É porque Jesus, irmãos, ele fez uma coisa que o centurião não acreditava que ele ia fazer. Ele disse: eu vou lá na tua casa. E Jesus era judeu. Coloca aí 11:23 de Atos. Coloca aí, senão me foge a memória. Mas eu creio que é isso aí. Vai lá. Coloca aí. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Atos 10:28. Coloca aí. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. O centurião sabia que Jesus não podia se comunicar com os gentios, porque eles eram o quê? E aí ia criar uma contamina. Jesus, irmão, olha para cá, é aqui que eu acho importante. Sabe por que a gente não recebe bênção, não recebe cura? Até mesmo nós pastores e de outras igrejas. É porque a gente fica atrelado em tradições nossas. Teologiazinha nossa. Jesus olhou para o centurião e disse: eu vou lá na tua casa. Quando Jesus disse isso, o centurião não acreditou. Ele viu ali o amor em pessoa. Que homem é esse? Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele sabe que eu sou centurião. Ele sabe que eu trabalho para Roma, que escraviza judeus. E ele ainda disse que vai lá em casa. Ele ainda diz que vai lá em casa. Que coisa maravilhosa.
Quem tem amor de verdade, irmão, olha para cá. Tem irmão que diz que é crente e anda debatendo outra religião com outro. Tem irmão que diz que é crente, ele não fala, é um pentecostal, não fala com presbiteriano, o presbiteriano não fala com pentecostal, o batista não fala com pentecostal, é um desfazendo o outro. Irmão, quem tem amor não olha para essas bandeiras. Quem tem amor de Cristo não se contamina com essas coisas. Tudo é para louvor e glória de Deus. Se isso nos divide, nós não estamos no corpo de Cristo. Jesus disse, eu vou lá e vou dar saúde. Aí Jesus olhou para ele e disse, vem cá, centurião. Eu vou dizer para vocês que são da promessa, olha para cá. Vocês que são da promessa, Israel tem a promessa, vocês têm a bênção, mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. O céu vai se encher de gente assim. O céu vai se encher de centurião. Muitos virão do... Vamos lá, me ajude. Muitos virão de onde? Do Oriente e do... E o que é que acontece? Assentar-se, vamos lá, diga bem forte. Assentar-se à mesa com quem? Abraão, Isaac. Olha para cá. Quem eram os pais da promessa? Vamos lá, quem eram os pais da promessa? Abraão, Isaac e Jacó. Olha para cá, o céu não é de Abraão, o céu não é de Isaac, o céu não é de Moisés, o céu não é de Jacó. Quem for fiel aqui na terra vai sentar juntinho deles, porque o céu e a salvação é pessoal. Aqui na terra é que a gente tem cadeira para Moisés. Aqui na terra é que a gente tem cadeira para o Abraão. Irmão, você tem que entender, pastor Aziel, que esse aqui é o patriarca. Essa aqui é a matriarca. É só aqui. Olha, eu quero dizer para o irmão, quando te desprezarem aqui na terra, não se zanga não, que é só aqui. Esse negócio de títulozão é só aqui. Vem entrando ali o pastor presidente Jacobino da Silva. Entra, Jacobino. É só aqui. Não é assim? Vem entrando ali a primeira dama da Assembleia de Deus. É só aqui. Lá no céu o banquete não é para quem tem título de pastor. Não é para quem tem título de presidente de convenção. Lá no céu o banquete é para quem é fiel na salvação com Cristo. Oh, aleluia. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Salvação, meu irmão, é pessoal. Não é questão de raça, não é questão de povo. Eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Pode colocar lá em Mateus. Coloque lá em Mateus, só para eles terem uma ideia. Vamos lá, coloque lá de Newton, no próprio texto. Observem bem. É lá com Abraão, Isaac e Jacó. Mas coloca logo aí bem, coloca Mateus 27:25. Coloca Mateus 27:25. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, depois a gente volta. Como é que diz? E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Israel que está aí hoje, irmão, ele não crê no Messias, não. Deus tem um plano com Israel. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui na Bíblia. Agora volta lá para Mateus, de Newton. Os filhos do reino, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, coloca lá o versículo que se segue. Vai lá. Pode passar. É o 11, vai. Como é que diz? Hã? Não. Pode passar. É o 12. Vai. E os filhos do reino... Pode bem. E os filhos do reino... Quem é os filhos do reino? Aí não está falando do filho das trevas. Está falando de quem? Filhos do... Quem são os filhos do reino? Quem são os filhos da promessa? Agora esses filhos do reino aí, olha para cá para você entender a Bíblia. Esses filhos do reino aí, aceitaram a promessa? Aceitaram o Messias? Creram em Jesus Cristo? Olha o que o menino colocou aí, o Dinito colocou na tela, Mateus 27:25. Eles disseram, vamos matar Jesus e o seu sangue caia sobre nós. E quem mais? João 1:11 veio para o que era e os seus não. Olha para cá, Paulo diz que não é todo Israel que vai ser salvo. É o Israel que crê no Messias.
Deus tem um plano com os judeus, mas é o judeu que vai ser remanescente e que crê no Messias. Você tem que entender isso. Para Deus não importa raça, nem posição, nem classe, nem título. O que vale para Deus é a decisão pessoal. Crê em Jesus. Crê na salvação. Crê em Jesus Cristo. E sabe o que foi que Jesus Cristo disse para centurião e para os judeus que estavam lá? O céu vai se encher do Oriente, do Ocidente. Gente como esse centurião que não é judeu, mas que crê em mim como filho de Deus, o céu vai se encher e nós vamos fazer festa. Quem glorifica a Deus? Então coloca aqui para mim encerrar, volta lá. Eu encerro aqui o texto e aqui a sua aplicação, vamos lá. Por que Jesus dá a cura? Pode colocar só os pontos lá, vamos lá. Passa para a gente encerrar. Primeiro, por que Jesus te dá saúde? Jesus dá saúde, eu coloquei aqui. Leia comigo isso aqui bem forte. Apenas, vamos igreja bem forte. Apenas conte para ele a sua situação. Olha para cá, não é para o pastor ficar aqui na igreja. Olha, eu quero dizer que hoje Jesus vai curar. Hoje ele vai curar, hoje ele vai curar. Não, sabe o que é? Dobre o teu joelho, faça como o centurião. Vá até Jesus, faça como o leproso. Vá até Jesus e só conte para ele. Olha para mim aqui, olha para mim. Só conte, Jesus, eu estou doente. Jesus, o médico, me despachou. Jesus, eu estou aqui. Não vá atrás de profeta, não vá atrás de oração de monte, porque lá vão encher tua cabeça de tanta coisa. Aí tu morre, a família fica com raiva de crente. Eu estou dizendo porque eu já tive essas experiências. Vá para Jesus como centurião, como leproso, e disse, se tu quiseres. O centurião chegou lá, ele não ficou, Jesus, é porque eu doei dinheiro para fazer sinagoga, é porque eu sou bom. Ele só disse, Jesus, tem um rapazinho lá em casa, eu amo ele. Está à beira da morte. Ele não pediu mais nada. Jesus cortou a conversa e disse, eu irei lá e darei saúde. Está doente? Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim aqui agora. Você está doente? Está com Covid? Os irmãos que estão me escutando em casa, está com Covid? Só diga para Jesus, Jesus, eu estou aqui. Eu sou pó. Eu sou fraco. Eu estou com medo. Me ajuda. Me socorre. Meus nervos estão abalados. Entra no banheiro. Às vezes eu escuto tanta notícia. Aí eu vou dormir. Ontem mesmo, na hora que eu liguei a televisão, aí é não sei quantos mil na Índia. Aí pronto, essa cepa que entrou aí. Aí hoje um pastor me ligou e disse, olha, Osiel, e aí em São Luís tiveram contato com 100 pessoas. E aí é pior do que o vírus agora aí. Eu disse, meu Deus. Aí o medo bate. Aí eu entrei para o banheiro. Jesus, mas eu sou teu. Eu sou fraquinho. Mas me ajuda. Me ajuda. E aí a gente vai cantar aquele, vai passar. Não é assim? Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá difícil. É assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fique botando coisa na tua mente, não. Vá como centurião. Vá até Jesus e só conte a história para Jesus. Oh, aleluia. Olha, irmão, coloquei aqui João 5, 1:8. Eu não vou pregar nisso. Jesus chegou perto de um rapaz que tinha 38 anos. Aí Jesus disse, tu quer ficar curado? Ele foi contar a história para Jesus. Jesus só queria ouvir ele. Ele chegou, Jesus, tu queres ficar sã? Olha a conversa dele. Não tem ninguém que me meta no tanque. 38 anos, é uma concorrência. Na hora que eu me levanto, vai outro antes de mim. Jesus só olhou para ele assim, meu filho, pega a tua cama. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E vai embora. Olhe para cá, meu irmão. Nós não precisamos fazer show de cura. Você mesmo é quem pode contar para Jesus a tua dor. Você mesmo pode contar para ele a tua doença. Só conte para ele. Conte para ele. E ele vai te dar vitória. Ele vai te dar saúde. Vocês se lembram de Marcos 9, 17, 25? Um homem chegou para Jesus, está lá. Chegou para Jesus e disse, Jesus, eu levei esse rapazinho aqui para os teus discípulos expulsarem. E eles não conseguiram expulsar. Olha aí como é que está meu filho. O demônio pega. E olha como é que faz. Jesus diz, quanto tempo está assim? Desde criança. Aí Jesus, tu crê? Aí ele começou a chorar. Ô Jesus, me ajuda na minha incredulidade.
Jesus na mesma hora curou o rapaz. Olha para mim aqui. Só conte para Jesus. Ele é quem vai te dar saúde. Entra no teu quarto. Se tu quer gritar, grita lá dentro. Fala para ele. Diz para ele onde é que está a tua dor. Diz como é que está a tua cabeça. Diz como é que está o teu ânimo. Diz como é que está a tua vida. Só diga para ele. Porque só ele tem o poder para dar a perfeita saúde. Coloca aí Atos 3,16. Só essa referência. Olha como é que Jesus dá saúde, irmão. Olha como é que ele dá. Eu estou falando com um crente que está aqui hoje, com um crente que está me assistindo. Leia aí, pastor Wagner. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pronto. O homem entrou lá no templo, foi pulando, saltando. E só para vocês terem uma ideia, quando ele entrou saltando, o Pedro só perguntou assim, ele só disse assim, me dá uma esmola. Aí ele olhou para ele e disse, nós não temos prata e nem. Ele não ficaram, quanto tempo tu está assim? Porque tem igreja que é assim, quanto tempo tu está assim? Eu estou com 40 anos, mas tu vai fazer o quê? Eu vim buscar a cura. Tu tem fé no propósito? Eu tenho fé. Tu já trouxe o envelope? É assim ou não é? Ele já trouxe o envelope. A toalha, tu já molhou a toalha? Já bebeu a água? Olha aí, eu vou botar água agora. Com Jesus não tem isso. Entra tu mesmo no teu quarto e fecha a porta. Ou aonde tu estiver, Jesus, eu estou doente, eu preciso de ti. Me dá saúde. Oh, aleluia. Me dá saúde. E Jesus vai te dar. Volta para lá para a gente passar rapidinho. Segundo, aí você lê depois que eu não vou explicar. Segundo, Jesus dá saúde. Apenas tome consciência de quem ele está lá no hospital. Olha para mim aqui. Olha para mim, crente sal. Bateu a depressão. Bateu a mente. A cabeça fica descontrolada. Você pensa que o mundo vai girar. Pare. Respire. Jesus, eu sou teu servo. E eu creio no que a tua palavra diz. Se tu queres me levar, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. A minha vida está em tuas mãos. Jesus, não deixa eu perder a minha fé e nem o controle emocional. Tu sabe que eu sou carne e pó. Me sustenta agora. Vem agora. Jesus, eu estou falando contigo é porque todo poder pertence a ti. No céu e na terra. Irmão, tem hora que a gente fica como João Batista. A gente fica, será se é, se não é? Aí foram perguntar. Ei, João, Jesus, João mandou saber se tu é mesmo Messias. Olha aí, 11:5, ele disse assim, vai dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres é pregado o evangelho, e os mortos são ressuscitados. Quem faz a obra é Jesus. Agora, tenha consciência de quem ele é. Você está aí no hospital, meu irmão, no corredor, dentro da tua casa. Tu está tomando limão com mel, a tua boca já está seca. Tu tem empurrado tanta vitamina com medo de morrer. Empurra a vitamina Jesus na tua vida agora. Chama Jesus para a tua vida. Ele vai chegar aí. Ele vai chegar. E em último lugar, vamos lá. Ele vai te dar saúde. Olha o que Jesus vai fazer contigo. Passe, meu filho. É o ponto 3 e a gente encerra aqui. Olha o que Jesus vai fazer contigo. Olha aí. Expresse nele o quê? Pronto. Faça como o centurião. O centurião não titubeou. Ele disse assim, Senhor, eu sei quem tu és. Manda só uma. E o rapaz que está lá em casa, com paralisia, membros atrofiados, músculos atrofiados. Manda só uma palavra. Ele não queria saber se o rapaz era paralítico. Ele não queria saber se era a presença, se era a distância, se era... Porque tem irmão que só crê que Jesus cura só se tiver um copo d'água. Só crê que Jesus cura se passar a mão na doença. Se fazer uma mandinga. Tem que fazer uma mandinga. Hoje os crentes tem muito aí que é que nem macumbeiro. O pastor tem que fazer uma rezinha diferente. Não é assim? São João disse... São Pedro confirmou para tu ser não sei o que papai mandou. E aí pronto, aí joga aí, irmão, estou curado, né? Assim, eu estou curado. Tem isso não, meu irmão.
O próprio Naamã disse em 2 Reis capítulo 5, eu pensei que ele ia descer, vir aqui me atender, passar a mão na ferida. Com Jesus não precisa passar a mão na ferida, ele cura a distância, ele cura até aqui pela internet. Basta você crer. Eu só coloquei essa referência. Só coloquei essa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria. Mas eu cheguei, Maria, Marta, estou aqui. Aí ele foi lá no túmulo. Olha as circunstâncias. Tirem a pedra. Está lá no 39. João 11, 39. Tira a pedra. Aí a Marta corre. Ei, não faça isso não. Estou parafraseando. Já tem quantos dias? 4. Cheira mal. Não tira. Aí Jesus na mesma hora repreendeu. Eu não te disse. Eu não te disse. Se tu creres em mim, tu verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, irmãos, eu chorei tanto hoje lendo essa passagem bíblica. Porque era 4 dias. Mas Jesus chegou. Não importa as circunstâncias. Fale com Ele. Ele tem a vitória. Olha essa palavra de fé para você que está aqui esta noite. Para o irmão que está me assistindo. Esse é o propósito e como você viver a cura. É isso aqui. Não precisa mais do que isso. E nós vamos agora fazer essa oração especial. Cadê Normando? Vamos lá. Bem suave esse hino. Esse hino cura. Esse hino que nós vamos louvar a Deus. Jesus pode curar pessoas porque Ele tem poder. Jesus pode libertar vidas porque Ele tem poder. E você pode colocar a mão no seu coração. Pode ficar sentado mesmo. E você vai fazer uma oração agora pelo seu parente, pelo seu irmão, pelo amigo, pelo pastor. Jesus vai fazer a cura, o milagre. Vamos lá.